Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Hoje nosso mais um encontro onde a gente vai trabalhar contabilidade de custos. Eu sou o professor Kennedy Paiva, vou me apresentar aqui academicamente para vocês e a partir daí a gente vai começar a rever a parte teórica, na verdade, bem rápida de contabilidade de custos que nos dá suporte. Contabilidade de custos, ela tem cálculo, mas eu sempre digo aos meus alunos que os cálculos de custos eles são irrisórios, porque é no máximo uma divisão, uma porcentagem e uma soma e uma subtração. Então é muito, literalmente tranquilo, mas para a gente ir bem em custos, a gente tem que estar com a teoria na ponta da língua. Então, me apresentar aqui academicamente falando. Sou o professor Kennedy Paiva, tenho um MBA em Planejamento Tributário pela UNP, eu sou professor aqui da UNP Mossoró, Rio Grande do Norte, especialista em Contabilidade Gerencial e Controladoria, mestre em Administração pela UNP, doutorando em Administração pela UNP e sócio, contador sócio do escritório Apps Consultoria e Contabilidade, tanto aqui na cidade de Mossoró como na cidade de Patu. Sou docente desde que eu terminei a graduação, em 2015, e desde então a área docência é em paralelo com a parte profissional na parte do escritório. Pois bem, vamos. Aí a gente fecha aqui esse slide, a gente não vai para slide, a gente vai para o quadro. Igual aula presencial, não tem diferença alguma. Pois bem. Qualquer dúvida no meio do caminho, vocês vão me direcionando, vão dizendo que aí a gente vai construindo juntos. Eu preciso da participação de vocês. O que é um gasto para vocês? Ah, eu tive um gasto. O que é que vem em mente quando a gente fala esse conceito? Ah, eu tive um gasto. Vem algo em mente? Comprar algo. Colocar aqui as palavras-chave para a gente lembrar desses conceitos. Pessoal, esses conceitos que a gente vai ver agora, ele é a base, é o alicerce da contabilidade de custos. Se a gente não tem dificuldade neles, a gente consegue desenrolar 99% das questões de custo. Então, gasto é valor referente a, exatamente como Ana disse, compra de um compra de produto ou serviço que irá, aí Ludmila complementou, gerar um sacrifício financeiro por entrega ou promessa de ativo, geralmente dinheiro. Todos esses conceitos que a gente vai estar trabalhando, você está tirando da cabeça, professor? Não. Base teórica.
Eliseu Martins, livro Contabilidade de Custos, da edição 2010 à frente. Ele traz essa mesma conceituação. E todos vocês têm acesso tanto nas bibliotecas dos campings, como também na nossa biblioteca virtual. Então, compre de produto ou serviço que irá gerar um sacrifício financeiro. Então, a gente só compra coisa à vista? A gente só compra coisa à vista? Quem dera, né? É, então, quando a gente fala em compra, não necessariamente precisa a gente ter feito a saída do caixa. Comprei à vista ou a prazo, eu tive um gasto. Então, comprei hoje matéria-prima, dia 30. Dia 30 fiz a compra de matéria-prima. Gasto. Que eu irei pagar daqui a 30 dias. Ou seja, eu comprei a prazo. Um gasto. Comprei hoje matéria-prima à vista. Tive um gasto. Então, independe de ser à vista ou a prazo, é um gasto de qualquer forma. Então, o que é um gasto? Aí, lembrem essas palavras que eu estou colocando em destaque. Compra de produto ou serviço. Comprei, não importa se é à vista ou se é a prazo, é um gasto. Até aqui tranquilo? O que é um desembolso? Vem algo em mente? O que é um desembolso? Saída do caixa para um pagamento efetivo. É, palavra-chave. Exatamente, Uri. Pagamento de gasto pela compra de bem, que é produto, né? Ou serviço. Então, dia 30 eu fiz a compra de matéria-prima a prazo. Eu tive um gasto. Dia 5 eu fiz o pagamento dessa matéria-prima. Então, eu tive um gasto e um desembolso. Dia 30 eu fiz uma compra à vista. Eu tive um gasto e um desembolso automaticamente. Então, compra à vista, a gente tem um gasto e desembolso automático. Compra a prazo, a gente tem só um gasto. Quando a gente fizer o pagamento dessa compra, a gente tem um desembolso. Ou seja, comprei o cartão de crédito. Eu tive o quê? Um gasto. Fiz o pagamento da fatura. Gasto e desembolso. Se mantém o gasto. Comprei no cartão de débito. Gasto e desembolso. Perfeito.
Custo e despesa é a mesma coisa? Não. O que é custo para vocês e o que é despesa? Perfeito. Custo. Aí a gente coloca as palavras-chave. Gasto para, palavra-chave em maiúsculo. Produção de bem ou serviço e despesa. Também é um gasto, obviamente. Perfeito. Gastos para obter receita. Puxa, tudo que está ligado diretamente ao processo produtivo. Então, compra de matéria-prima e eu já estou utilizando essa matéria-prima, eu tenho um custo com matéria-prima. Por quê, professor? Porque eu utilizo essa matéria-prima para produzir um novo produto, produzir um bem. Eu tenho um escritório e eu presto consultoria. Se eu pago sistema, se eu pago funcionário, se eu pago energia elétrica, isso é custo para a prestação de serviço. Eu preciso pagar essa estrutura para que eu consiga prestar o serviço. Despesa já é algo ligado principalmente ao processo mais administrativo, que não tem uma ligação direta com o processo de produção. Então, se eu tenho um funcionário que o trabalho dele é exclusivo, ligar para cobrar cliente, então ele está no processo produtivo? Não. O serviço dele é para obter dinheiro, obter receita. Se eu comprei um computador para o setor financeiro, onde é feito fechamento de contrato, cobrança, esse gasto com esse bem é para obter receita. Se eu pago uma empresa de marketing, eu pago a empresa de marketing, eu produzo é, eu tenho uma loja de informática, eu vendo produtos de informática, eu contratei uma empresa de marketing. O gasto que eu tive com essa prestação de serviço dessa empresa de marketing é uma despesa. É para divulgar a minha marca, ela se concretizar no mercado para que eu consiga vender e eu consiga obter receita. Por enquanto, a gente vai ver todos os conceitos gerais de nomenclaturas. Aqui o assunto lá enquanto nomenclaturas de custo. Aí já a gente vai ver vários exemplos. Até aqui, tá tudo claro? Tá dando para entender? Sim ou não? O que é o investimento para vocês? O que é um investimento para vocês?
Eu estou tendo um gasto agora com investimento. O que é que vem em mente? Exatamente. Gasto para obter palavra-chave, benefícios futuros. Então, tudo aquilo que a gente compra que futuramente irá nos dar um benefício é um gasto. Exemplo, é, compra esse. Vou até para outra página aqui, para não rabiscar. Dia 1/6, fizemos a seguinte operação: compra de matéria-prima a prazo no valor de R$ 1.000. Quais foram as situações que nós tivemos aqui, com base na nomenclatura que a gente viu até o momento? A gente tem mais de uma situação. Nós tivemos um gasto, desembolso ainda não, porque foi a prazo. Nós tivemos um gasto de um investimento. Professor, não é um gasto de um custo? Não, porque a matéria-prima ela só vai ser considerada um custo quando a gente estiver utilizando ela no... Qual é o conceito de custo? Produção. Comprei ela, ela ainda está em trânsito, ou então ela já chegou na minha unidade, mas ela está encaixotada, eu não estou transformando ela em um produto. Ela vai me dar um benefício futuro. Que benefício futuro é esse? Quando eu utilizar ela no processo produtivo, aí ela vai se transformar em um custo. Então, enquanto ela está no meu, a gente só fez a compra, compra de matéria-prima, aquisição de imobilizado, tudo isso é investimento, é regra na contabilidade de custos. Comprei, tive um investimento. Então, gasto de um investimento. Aí, dia 30 a gente fez o pagamento. Aí sim, nós tivemos um gasto, um desembolso de um investimento. Dia 5/7, nós aqui nós pagamos a matéria-prima. Dia 5/7, nós fizemos a utilização
da matéria-prima. Ela entrou no processo produtivo. Agora nós tivemos um gasto, desembolso, que a gente fez o pagamento de um custo. Vejam que à medida em que as situações vão alterando, as nomenclaturas também irão se ajustando. Comprei, gasto. É, futuramente eu irei utilizar esse produto ou serviço, um gasto e um investimento. Dia 30 eu fiz o pagamento. Eu tive um gasto, aí agora um desembolso do meu investimento. Dia 5 eu tive a utilização, agora eu tive um gasto. Continuei, na verdade, tendo gasto, já tive meu desembolso de um custo. Deu para entender? Professor, por que troca de investimento para custo? A partir do momento que a gente começa a utilizar na produção, palavra-chave de custo, ó, produção. A partir do momento que eu começo a utilizar na produção, eu tenho um custo. Estou utilizando ela, ou comprei ela, não é um custo, ela é um investimento. Até aqui, tá claro, dando para entender, sim ou não? Tudo tranquilo? Como é que a gente tá? Se eu estiver rápido, qualquer coisa, vocês têm que me dizer. O que é uma perda para vocês? Gasto anormal e ou involuntário. É o famoso prejuízo. Então, tudo aquilo que a gente está consumindo de forma anormal vai ser considerado como um gasto. Vamos rabiscar aqui no quadro. Digamos que a gente fez a compra de matéria-prima e utilização. A gente comprou e ela já entrou no processo produtivo. Ou seja, ela já está sendo um custo. A gente fez a compra e a utilização da matéria-prima. E a nossa matéria-prima, quando a gente começa a utilizar ela, ela é normal a gente haver uma não utilização de 10%. Ou seja, digamos que a gente fabrica, na verdade, mesa. E a gente pega a peça de madeira e a gente vai se desperdiçar 10% dessa peça de madeira. Isso é normal no processo produtivo. Então, esses 10% é custo, porque está dentro da normalidade. Só que o funcionário ele errou na hora do recorte e ele perdeu 15%. E ele foi fazer o corte, ele errou a máquina e perdeu 15%.
Então, quanto a gente tem aqui de algo anormal e involuntário? Os 10% continua sendo custo e 5% é uma perda, porque é algo anormal e voluntário. Dentro da normalidade é 10%. E a gente, por causa de uma situação anormal e involuntária, ele não fez o que quis, houve uma perda de 5%. O funcionário foi de um lado para outro da fábrica, tropeçou, caiu e quebrou a matéria-prima. Nós tivemos algo anormal e involuntário. Então, nós tivemos uma perda. O funcionário jogou no chão o que quis, estava chateado, jogou o que quis. Foi involuntário? Não, mas foi anormal, continua sendo uma perda. Nosso depósito teve um curto-circuito e aconteceu um incêndio. E a gente perdeu parte do nosso estoque. Foi uma perda, mas foi anormal? Foi. Foi involuntário? Foi. Foi um acidente. O incêndio foi criminoso. Foi anormal? Foi. Foi involuntário? Não. O que é que eu estou querendo alertar aqui? Não precisa ser as duas coisas para ser considerado uma perda. Só basta ser uma situação dessas para a gente considerar como um prejuízo, como uma perda. Até aqui, tudo ok? A gente tem que estar com isso aqui. E isso aqui é custo ou despesa? Custo. Isso aqui é custo, despesa e investimento. Investimento. Isso aqui é o quê? Perda. E a gente tem que estar com isso na ponta da língua para a gente ir bem nas questões. Vamos agora ver a ideia de unitário. Nós temos de custo total R$ 1.000 de energia no mês, matéria-prima 15 mil, aluguel 1.500, numa produção de 200 unidades. Se a gente quiser, aqui já está fácil porque está tudo em total. Então, se perguntar nosso custo total, é só a gente fazer o somatório. Dá quanto? Que já está em total. Calculadoras apostas. Qual é o valor aqui do nosso custo total? 17.500, não é isso?
E se eu quero saber o meu custo unitário, como é que eu faço? O que é que vem à mente de vocês? Se eu tenho custo total ou despesa total, se fosse despesas, né? Para eu saber o meu unitário. Só dividir pela produção. Perfeito. Então, nós teríamos 17.500 dividido pela produção dá quanto? Qual é o valor do meu custo unitário aqui? Algo em torno de 87 alguma coisa, né? Se por acaso tivesse vindo o valor unitário e a questão pedisse total, a gente faria a operação inversa. A gente multiplicaria pela produção. Se está total e a gente quer unitário, a gente divide pela produção. Se está unitário e a gente quer total, a gente multiplica pela produção. Pois bem, aí agora vamos para a primeira questão. Uma empresa industrial apresentou os seguintes dados em determinado período. Custo fixo total, R$ 100. Custo variável unitário, 20. Sabe-se que o custo médio pode ser obtido pelo somatório do custo fixo unitário ao custo variável unitário. Com base nas informações eh, disponibilizadas que a entidade produz um único tipo de produto, assinala a alternativa correspondente do custo médio, quando a quantidade de cada produto é 2, 4 e 5, respectivamente. Ou seja, nós temos. Aqui ele mesmo diz como é que a gente faz o cálculo, que é a gente somar o custo fixo unitário mais o custo variável unitário. Custo variável unitário nós já temos, que é R$ 20. O custo fixo unitário nós ainda não temos, porque aqui veio o custo fixo total. A gente tem que transformar ele em unitário. Só que são três tipos de produto. Um foi produzido 2 unidades, outro 4, outro 5 unidades. Então, o custo fixo total a gente tem que dividir pelas respectivas quantidades. E depois faz o somatório com o custo variável unitário. 5 minutinhos para vocês tentarem fazer e a gente fazer a correção e explicação.
Qual alternativa vocês marcariam? Conseguiram? Vamos lá. Para calcular o custo médio nas situações da empresa, a gente tem 2, 4, 5 unidades do produto. Como é que a gente deve utilizar? Transformar esses custos fixo total pela unidade produzida. Então, a gente pega aquele custo total e dividir por cada unidade. Onde a primeiro nós temos 2 unidades dividido pelo custo total, 50, mais o custo unitário, 70. 4 unidades no segundo produto, então 100 dividido por 4 unidades, 25. 100 dividido por 5 unidades, 25. E com o somatório, a gente tem o valor de R$ 40. 100 dividido por 5, que vai nos dar um custo fixo unitário de R$ 20, mais 20, R$ 40. Então, das alternativas, nós temos a questão gabarito C, 70, 45 e 40. Então, aqui produto A, produto B e produto C, cada coluna, né, que é respectivamente. Até aqui, alguma dúvida? Sim ou não? E demais, todo mundo ok? Vocês estão muito calados. Segunda questão. Uma determinada empresa, no mês de agosto, apresentou custos com materiais diretos no valor de R$ 30 por unidade e custo com mão de obra direta no valor de 28. Os custos fixos totais do período foram de 160 mil, sabendo que a empresa produz no mês 10 mil unidades totalmente acabadas. O custo unitário de produção pelo método do custeio por absorção e custeio variável, respectivamente. Aqui nós vamos entrar em métodos de custeio. Método de custeio nada mais é do que uma técnica contábil para a gente alocar custo aos produtos. O absorção, ele tem uma característica. Todos os custos, custos fixos, custos variáveis, custos diretos e custos indiretos, são alocados aos produtos. Esse é o absorção, ou seja, todos os custos. Já no custeio variável, o próprio nome já diz, apenas os custos variáveis. E os custos diretos, porque os custos diretos eles são variáveis. Então, no absorção entra todos os custos. No custeio variável, apenas os custos variáveis. Então, vamos lá. Aqui ele está pedindo o custo unitário pelo absorção e pelo variável. Vamos tirar os dados. Mão de obra direta já está por unidade, R$ 28. Materiais diretos, R$ 30, também está por unidade. Custo fixo total, 160 mil.
produção, 10.000 unidades. Essas questões que eu trouxe, elas são as questões que trazem é mais comum cair esse tipo de questão. Custo médio, os custeios, a gente vai seguir outras, ou também outros métodos de custeio. Então, essas questões, elas são questões meio que padrão, no meu entendimento, com base nos outros anos da prova, com a gente entendendo, óbvio que não é a gente decorar essa questão, a gente entender como é que faz uma resolução de uma questão como essa, que aí chegando qualquer outra, a gente consegue desenrolar. No absorção, a gente tem que colocar todos os custos. E no custeio variável, apenas os variáveis, mas aí todos os custos de forma unitária. Tirei já os dados, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Quando vocês disserem a alternativa, a gente faz a correção. Tentem agora fechar a questão. Conseguiram? Ou estão tentando? Vamos lá. Primeiro a gente tem que identificar o que é custo variável. Então, mão de obra direta, custo variável, e materiais diretos, mesma coisa, matéria-prima, que por regra a matéria-prima é direta, como nossos custos variáveis. Então, no custeio variável é só a gente fazer o somatório. 20 com 30, 58.
Então, ó, a gente já tem até o que marcar. Realmente, como o Ludmilla trouxe, é a alternativa C. Mas vamos, fazer o absorção, todos os custos, só que o custo fixo aqui, ele está total, a gente tem que transformar ele em unitário. Então, a gente divide pela produção, que é 10.000. 16.000 de 160.000 dividido por 10.000, a gente encontra um valor unitário de custo fixo unitário de quanto? Custo fixo unitário de quanto a gente acha? R$ 16. Aí o nosso absorção, só somar tudo, total de 74, alternativa C. Aí aqui, ó, custos fixos unitários, a gente divide, encontra o unitário de 16, soma tudo, 74. Variável, os dois variáveis, né, aqui. Formação do preço de venda. O preço de venda ele sempre será composto por três itens: custo, despesa e lucro. Então, se o nosso produto ele custa R$ 10, a gente vai estar aplicando custo, despesa e lucro. Então, ó, digamos que a gente tem um preço de venda onde nós temos 4 de custo unitário, 6 de despesa e um de lucro, onde nós temos um preço de venda de R$ 11. Uma forma de a gente aumentar a nossa lucratividade é tentar reduzir custo de despesa, com observação. Custo de despesa ele só pode ser reduzido se manter a qualidade do produto. Então, nós temos, digamos que a gente reduziu a nossa despesa de 6 para 5. Então, ó, 4 de custo. E onde é que a gente está mantendo o mesmo preço de venda? Ó, 11. Onde é que a gente vai ter um maior aumento? Aqui no lucro. Então, quanto menor, melhor custo de despesa, com observação, mantendo a qualidade. Isso é muito comum acontecer quando a gente tem mais de um produto. Produto um, ele me dá R$ 2 de lucro. Produto 2, ele me dá R$ 1 de prejuízo a cada produto que eu vendo. Ou seja, no final do mês, aí a empresa diz: olha, a gente está bem porque a gente está tendo um lucro de R$ 1. Mas olha esse cenário aqui. Então, quando a gente tem um mix de produtos, é interessante a gente ver se o preço de venda está calculado todos de forma correta. Não é para um cobrir o prejuízo do outro. Todos têm que se pagar. Então, é interessante haver esse cuidado. Aí agora vamos calcular o preço de venda através do markup. A gente utiliza essa fórmula. 100 da fórmula dividido por 100 menos quanto é que a gente gastou do percentual de despesa variável
de custo fixo, de despesa fixa e qual é o percentual de lucro que a gente quer. Observem que nós temos de despesa a fixa e a variável. E de custo, apenas a fixa. Nós não temos o custo fixo. Como é que a gente calcula o preço de venda pelo markup? Nós aplicamos tudo na fórmula, depois multiplicamos pelo custo direto ou custo variável. Aplicamos a fórmula, depois multiplicamos pelo custo variável, onde nós temos 100, que representa 100% do preço de venda, e esses outros 100, que representa 100% de todos os gastos mais o lucro. Essa é a leitura da fórmula. Aí nós vamos para a primeira questão. Custo de aquisição dos produtos, R$ 10, ou seja, isso aqui é um custo direto. Lembrem que a gente multiplica pelo custo direto. ICMS sobre as vendas, PIS, COFINS, comissão sobre as vendas. Nós vimos então aqui que isso aqui é despesas variáveis. E a margem de lucro desejada é 40%. Professor, mas então quer dizer que a gente só vai ter despesa variável e custo fixo e despesa fixa? Se não tem, não coloca. A gente só coloca o que tem na questão. Pois bem, tirem um print aqui dessa tela ou da fórmula e eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Tirem da fórmula, acho que é mais fácil. Colocar aqui no chat a fórmula também. Isso aqui é um pouquinho maior, dá um tempinho aqui para vocês fazerem. Quando vocês terminarem, vocês me avisem. E aí, conseguiram?
E aí, conseguiram? Ou ainda estão tentando? Então vamos lá. Que é a nossa fórmula, né? É só colocar os dados. Como tem que se observar sempre se todos os dados eles vão entrar na fórmula ou não. Ali nós vimos que só tinha despesa variável, então entra todos, mais a margem de lucro de 40%. Depois disso, é só fazer o somatório. O somatório de tudo vai dar 66,65%. Primeiro respondemos o parênteses, 100 menos 66,65%, 33,35%. 100 dividido por 33,35 vai dar 2,99 e uma dízima periódica. Quando a gente faz isso na calculadora, na hora que a gente faz a divisão, a gente nem mexe na calculadora. A gente já aperta o vezes e já multiplica pelo custo direto, que na questão foi de R$ 10. Preço de venda, R$ 29,99. Preço da promoção. Alternativa D. Vamos agora para essa outra questão. A tabela abaixo apresenta as informações de produção e de custo e despesas para os meses de janeiro e fevereiro, onde nós temos produção, janeiro 10 mil unidades, fevereiro 5 mil. Custos e despesas fixas 50 mil e custos e despesas variáveis unitário tá R$ 5. Não, tem sim, Ellen. No final eu vou mandar o formezinho de, de presença. Os custos unitários para os meses de janeiro e fevereiro, calculando pelo custeio variável. Então, nós lembramos que o custeio variável é aquele em que apenas os custos variáveis vão aos produtos. Então, aqui é só análise de tabela. É a gente olhar quanto a gente vai ter de custo variável para os meses de janeiro e fevereiro. Estou dando uma missão, não faz nenhum cálculo. A gente só analisa a tabela. Tempinho aí para vocês acharem a resposta. Eu nem perguntei se a gente tira intervalo, faz intervalo ou tira direto. Enquanto vocês estão fazendo a questão, vocês acham o quê? Para mim, tanto faz. Para mim é diferente. Eu já vou disponibilizar o link de presença, mas não saiam. A gente ainda tem muita coisa para ver.
Quando vocês responderem a questão, vocês me dizem. Então, ó, então vamos fechar essa questão aí eu dou uns minutinhos aqui no intervalo. Então, os custos e despesas variáveis, então, ó, para janeiro, vejam que na tabela não há uma divisão aqui, ó. A produção de janeiro, 10 mil e a de fevereiro, 5 mil. Então, custo e, os custos variáveis é R$ 5 para janeiro e R$ 5 para fevereiro. Então, a alternativa, Cristiane acertou. Alternativa B. Ó, é só análise da tabela. Pronto, então vamos fazer aqui 20 minutinhos de intervalo. É, aí a gente retorna. São 10h01, a gente volta às 10h21. Até daqui a pouco.
Olá, vamos voltando, vocês estão aqui? Questão 5, ela é toda teórica. Então, utilizar o custeio variável, a empresa imputará, ou seja, realizará. 5 minutinhos aí para vocês tentarem. Alternativa A, custos e despesas variáveis como investimento? Não. No custeio variável não é direcionado como investimento, não. Custos e despesas fixas da produção em elaboração no resultado, custos fixos e variáveis na produção como investimento. Então, tudo que tiver investimento, a gente desconsidera. Custos variáveis e despesas fixas como investimento, porque aí elas não vão ser como investimento. Custos e despesas fixas no resultado. Custos fixos e variáveis no resultado, não. No custeio variável, nós temos o seguinte: todos os custos variáveis vão aos produtos e os custos fixos vai para a ADRE. Então, ó, custos fixos no resultado, custos fixos sim, mas variáveis não. Por isso que a alternativa D está errada. Custos fixos, custos e despesas fixas no resultado, correto. Custo fixo, gasto fixo, né? Custo fixo e despesa fixa no resultado.
Aí agora vamos novamente para o nosso quadro branco. Então, vamos lá a outro ponto que é importante a gente sempre estar atento sobre as nomenclaturas. Custo fixo, despesa fixa. O somatório de custo fixo e despesa fixa é gastos fixos. Custo variável, despesa variável, gastos variáveis. Então, por que é importante a gente ter essa ideia? Porque muitas vezes vai vir questões em que traz essa nomenclatura e se a gente não tiver com ela na ponta da língua, a gente não vai conseguir identificar. Então, todo custo fixo mais despesa fixa dá um gasto fixo, todo custo variável mais despesa variável dá um gasto variável. Até aqui, pessoal, alguma dúvida, sim ou não? Joia. Vamos agora ver a última parte teórica. Vocês estão muito quietos. Custo fixo e custo variável. A gente analisa aqui a variabilidade da produção. Se a nossa produção ela aumenta ou diminui e se mantém a mesma, a gente tem um custo fixo. Custo fixo é o gasto que não altera de valor com o aumento
e diminuição da produção. De- Aí o variável é o inverso. Gasto que irá alterar de valor com o aumento e diminuição da produção. Já a despesa fixa é o gasto que altera de valor com a variação do volume de vendas, que não altera. E o variável, o gasto que altera de valor com base na variação do volume de vendas. Ou seja, os custos a gente vai analisar a produção e as despesas a gente analisa o, a quantidade vendida. Pois bem, diante disso, temos o mês de janeiro, fevereiro, março. E nós tivemos de aluguel do nosso setor produtivo R$ 1.000 em janeiro, R$ 1.000 em fevereiro, R$ 1.000 em março. Aluguel do setor produtivo é um custo, certo? Nossa produção foi a seguinte: 100 unidades do produto em janeiro, 200 em fevereiro e 50 em março. Houve uma oscilação produtiva. Vejam que o valor do aluguel ele vai se manter o mesmo. Logo, aluguel é um custo fixo. Aumenta ou diminui a produção, eu pago o mesmo valor de aluguel. Energia elétrica. Quanto mais eu produzo, mais eu consumo. Professor, tem como o aluguel ele não ser energia, ou tem como o aluguel ele não ser fixo? Tem. Aí tem que fugir da regra. Por exemplo, vem lá na questão. O aluguel é pago com base em 30% do que é produzido. Ou seja, tem que vir um contexto para fugir da regra. Aí seria um exemplo de aluguel variável. Isso é muito comum em shopping. É, é feito uma parcela do aluguel com base nas vendas. Então, por regra, aluguel é um custo fixo. Depreciação é custo fixo ou despesa fixa. Se for aluguel, e isso aqui ao invés de produção for vendas, aí seria uma despesa fixa. Comissão do vendedor, despesa variável. Energia, despesa variável. For na produção, custo variável. Até aqui deu para entender? Sim? Pois. Pessoal, a ideia é essa. Eu trouxe os principais pontos da nossa que cai na contabilidade de custos e que vocês devem focar. Leiam o livro de Eliseu Martins na parte de nomenclaturas e classificação. Nomenclatura é o que a gente viu de custo fixo, nomenclatura é aquilo de gasto, despesa, desembolso. E classificação é entre fixo e variável. Então, e é fazer mais questões. E as questões que eu trouxe são as principais, que geralmente o assunto é o que cai. Então, de forma. Vocês foram muito caladinhos. Geralmente, a gente. Sinal que eu entendo que tenham ficado claro. Aqui, alguma dúvida? Caso não, lembrem de assinar a lista.
e a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Boa sorte quem já vai fazer a prova nas próximas edições. Até uma outra oportunidade. Então é isso, pessoal. Obrigado. Caso não tenha ficado nenhuma dúvida. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Nada, eu que agradeço.